Bom dia, 901, 902. Estamos retomando aqui o nosso trabalho, né? Já tivemos 2 tempos de aula ontem, hoje nós vamos para o terceiro tempo da nossa semana, teremos o terceiro e quarto tempo, e a gente, nesse terceiro tempo, ainda vai insistir um pouquinho nas equações do segundo grau, tá? São equações importantíssimas, nós trabalhamos demais com as equações incompletas, né? O primeiro caso, equações completas, o segundo caso, e depois chegamos finalmente à Bhaskara, tá? Eu fui fazendo assim a dificuldade, sendo gradativa nos nossos exercícios, correto? E até que chegamos a um grau de dificuldade um pouquinho maior, e eu selecionei exercícios, então eu espero que o seu livrinho esteja aí do seu lado, tá bom? Que nós vamos trabalhar mais alguns exercícios. Como eu já disse para vocês em aulas anteriores, não adianta eu chegar aqui e colocar para você uma série de teorias se a gente não exercitar, tá? Se não houver fixação, não existe aprendizagem. As duas coisas não caminham separadamente, correto? Então, vamos lá, gente. Começando aqui com a nossa aula de exercício da página 193, vamos abrir o nosso livro. Na página 193, eu selecionei nesse exercício 1, né, alguns exercícios, ele tem vários itens, e selecionei 2 exercícios para que a gente trabalhasse hoje, tá? Nessa página, na mesma página 193. Então, agora eu vou precisar dos meus olhos para olhar no nosso livro, espero que você esteja acompanhando também. O exercício 1, ele diz assim, resolva em R, quer dizer, no conjunto dos reais, as equações. Então, vamos lá. Primeira equação, olha só, da mesma forma que na aula anterior, ontem, as equações vão aparecer aí gradativamente, tá? A dificuldade, eu selecionei esse exercício porque ele vai apresentando as dificuldades aos poucos, tá? Então, a gente vai bem lentamente, qualquer coisa, e-mail, né? E a gente tem isso aí mais tranquilamente, você tem como tirar sua dúvida, caso ela persista, tá? Então, vamos lá. 1/3 de x ao quadrado menos 9 igual a 27. Essa é a nossa equação de segundo grau que foi dada pelo exercício. Pois bem, reparem que só tem x ao quadrado, só tem um termo com x, né? Então, basta passar para o segundo membro. Esse é o segundo caso, aquele que dava raízes opostas, lembra? É uma equação incompleta com raízes opostas, onde o b é 0. Passei o 9 para lá, aplicando a operação inversa, então eu fiquei com 27 mais 9, 36. Então, x ao quadrado sobre 3 igual a 36. Isso significa que x ao quadrado igual a 3 vezes 36, 108. Portanto, x igual a mais ou menos, olha aí as raízes opostas, 108, tá? Mais ou menos 6 raiz de 3. Então, meu conjunto de solução formado por menos 6 raiz de 3 e 6 raiz de 3, correto? Foi uma equação incompleta, né? Então não houve necessidade de Bhaskara, correto? Equação do segundo caso, aquela em que b era 0. Daqui para cá, o que foi isso? Redução de radicais, né? Ou, perdão, simplificação de radicais. Então, eu fatorei o 108, que vai dar... Você fatorando, você vai encontrar 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Né? Aí, o que a gente faz? Lembra daquela historinha? O que vai fazer com 3 ao cubo? A gente vai arrumar a potência de forma conveniente. Então, 3 ao quadrado vezes 3, aí vai sair um 2 e vai sair um 3. Que lá fora formam o 6, correto? Mais ou menos 6 raiz de 3, estão aqui as minhas duas raízes opostas, ok? Letrinha B. Tenho aqui 8x ao quadrado menos 10x igual a 3x ao quadrado mais 5. Reparem, eu friso para vocês sempre, 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 que a nossa equação ela tem que estar para ser resolvida, seja ela completa ou não, ela tem que estar na forma reduzida. O que é forma reduzida? Todos os termos do primeiro membro igualada a 0, correto? Então, transportei o 3x ao quadrado para lá e o 5 também. Então, vamos lá. 8 menos 3x ao quadrado, 5x ao quadrado, menos 10x menos 5 igual a 0. Pois bem, repara aqui uma coisinha aqui nessa equação. Meu A é 5, meu B é menos 10 e meu C é menos 5. Vocês repararam que todos os coeficientes são múltiplos de 5? Então, para facilitar, o que eu devo fazer? Dividir toda a minha equação por 5, correto? Olha só, eu não estou dizendo que é obrigatório, você não é obrigado a fazer isso. Tá? Você deve fazer para facilitar seu cálculo. Então, eu passo a ficar com x ao quadrado menos 2x menos 1, onde o A vale 1,
B menos 2 e C menos 1. Repare que eu trabalho com coeficientes menores, o que vai facilitar todo o meu trabalho, né? Delta igual, vamos lá para a Bhaskara, já que se trata de uma equação completa. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 4 mais 4, 8, correto? Então, meu delta é 8. Não é um quadrado perfeito, ou seja, não é um número que tem raiz quadrada exata. Então, vamos lá. X igual menos B, ó, vou voltar lá, ó. Meu B é menos 2, né? Então, cuidado, cuidado, eu já chamei a sua atenção ontem com esse menos menos, tá? Esse menoszinho aqui de fora é o da fórmula e esse daqui é o do B. Menos B, mais ou menos raiz quadrada de 8 sobre 2 vezes A. Aquela historinha lá de simplificação de radicais. Se meu número dá para fatorar, meu radicando, eu fatoro. Fatorei 8 fatorado dá 2 ao cubo. Olha lá, ó, já arrumei convenientemente. Para quê? Para esse 2zinho sair. Ele saiu daqui, fiquei com o quê? 2 mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 2. Reparem, múltiplo de 2, múltiplo de 2, múltiplo de 2. Como todos os termos aqui em cima são divisíveis por 2, eu pude efetuar a simplificação. Então, vamos lá? 1 mais ou menos 1 raiz de 2. Ou seja, 1 mais raiz de 2 e 1 menos raiz de 2. E assim a gente achou as duas raízes, correto? Ó, simplifiquei, 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 simplifiquei. Então, deu 1 mais ou menos 1. Então, 1 mais raiz de 2, 1 menos raiz de 2. Correto? Tá? Não tem a menor importância, o menor problema as nossas raízes serem números irracionais, correto? Vamos lá? Prosseguindo para a letra C, né? Então, a gente tem aqui na letra C, x sobre x mais 60 igual a 7 sobre 3x menos 5. Reparem que meus dois denominadores são binômios, né? Então, vamos voltar lá no 8º ano, onde a gente aprendeu o quê? Onde vocês viram cálculo de MMC de expressões literais. Então, eu tenho o quê? X mais 60 vezes 3x menos 5. O MMC é o produto dos dois binômios. Então, por isso, aqui eu vou multiplicar por 3x menos 5, e aqui, que já é 3x menos 5, eu vou multiplicar por x mais 60. E com isso, eu me deparo com uma distributiva, certo? X vezes 3x menos 5, 7 vezes x mais 60. Distribuir 3x ao quadrado menos 5x igual a 7x mais 420, ok? Agora, próximo passo é colocar a equação na forma reduzida. Então, todo mundo vai passar para lá. Perdão, gente, aqui... tomara que não tenha mais erro, tomara que eu tenha escalado certinho aqui o que é para a gente fazer, porque, ó, 3x ao quadrado menos 5x menos 7x não é igual, é menos 7x, tá? Menos 420, menos 7x, menos 420, ok? Igual a 0. Vamos corrigir aqui, por favor? É um sinalzinho de menos, saiu um igual, tá bom? 3x ao quadrado, ó. Aí menos 5 com menos 7, menos 12x, menos 420. Repare, da mesma forma que na equação anterior eu pude dividir todo mundo por 5, aqui eu posso dividir todos por 3, todos são múltiplos de 3. Então eu fico com x ao quadrado, menos 4x, e o 420 se transforma em 140, o que me facilita, né? A igual a 1, B igual a menos 4, C igual a menos 140, ok? Então, de posse disso, vamos para delta. Então, olha, voltando aqui, tá, gente? Por favor, esse igualzinho aqui não é igual, é menos, tá? Por favor. Menos 7x, menos 420, o igual apenas aqui no igual a 0. Continuando. Observando lá, o meu A é 1, meu B é menos 4 e meu C é menos 140. Então, eu tenho x igual a B ao quadrado, meu delta, menos 4 vezes A vezes C. C é menos 140. Menos 4 ao quadrado, 16, mais, ó, porque menos com menos dá mais, isso é um produto, 4 vezes 140, 560. Então, eu vou ter que meu delta vale 576. Menos B, então fica menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 576 sobre 2 vezes A. 576 é raiz quadrada de 24. Fátima, e se eu não lembrar? Se você não lembrar, não é obrigada a lembrar, você já aprendeu simplificação de radicais. Fatora o 576, arruma, vê quem sai. E você vai ver que vai sair um produto que vai dar como resultado 24, correto? Então, vamos lá. Menos com menos dá mais, 4, mais ou menos 24 sobre 2. Então, aqui eu vou separar no x1, 4 mais 24 sobre 2, 4 menos 24 sobre 2, correto? 4 mais 24, 28 dividido por 2, 14. 4 menos 24 dividido por 2 vai dar menos 20 sobre 2, menos 10.
Portanto, as raízes dessa minha equação são menos 10 e 14. Confere? Tranquilo? Podemos ir? Letra D. Bem mais simples. X ao quadrado mais 2, né? Esse nosso exercíciozinho, ele intercala. Uma com um pouquinho mais de trabalho, outra mais tranquila. Ele agora dá essa suavezinha, aí na E ele vem, né, caprichando, vamos dizer assim, um pouquinho mais. X ao quadrado mais 2 sobre 9 igual a 3. Vamos lá, a gente pode tirar esse denominador, né, reduzindo ao mesmo denominador, e com isso a gente faz a eliminação. 9 vezes 3, 27. X ao quadrado igual a 27 menos 2, que são 25. Portanto, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 25, mais ou menos 5, raízes opostas, o que já era de se esperar, porque olha aqui, ó, né? É uma equação do segundo caso das incompletas, aquela onde b é 0, né? E lá a gente viu o quê? Que as raízes seriam opostas, e que quando c era 0, no primeiro caso, uma das raízes seria nula, correto? Então, reparem que não houve necessidade de Bhaskara aqui. Bem tranquilo, concordam comigo? Tudo bem? Vamos lá. Letra E, como eu disse para vocês, aí ele capricha um pouquinho mais aqui. Aparece um binômio, um monômio, um binômio. Repare que esse binômio x mais 2, ele já está mais do que fatorado, né? Ele não há possibilidade de fatoração nele, nem aqui. E aqui existe a possibilidade. Que possibilidade? Colocando 2 em evidência. Então vai ficar 2 em evidência, 2 vezes x mais 2. Portanto, quem é meu MMC? Meu MMC vai ser o produto deste binômio com este monômio com este binômio. Mas preste atenção, esse binômio aqui, a fatoração dele, já é x mais 2, parte dela já é o binômio anterior, correto? Então, quem vai ser meu MMC? Vai ser 2 vezes x mais 2, correto? Porque quando eu coloco 2 vezes x mais 2, ou quando eu coloco isso aqui, eu já estou colocando esse binômio aqui, certo? Portanto, se o meu MMC é esse aqui, quem falta ele para que ele se transforme esse denominador no MMC? Apenas o 2x, certo? Vou multiplicar por 2x. Aqui eu tenho x. Quanto falta ao x para que ele seja igual ao MMC? Ó, o x está aqui. Então, está faltando só o 2 vezes x mais 2. E aqui é 2x mais 4. Quem é 2x mais 4? 2 vezes x mais 2. Então, quem é que falta para que ele se transforme no MMC? Apenas o fator x, correto? Então, vamos lá. 2x vezes 3, 6x, mais 2 vezes 2, 4, vezes x mais 2, eu vou aplicar depois a distributiva, igual a 3x vezes x, 3x ao quadrado. Ó, já apareceu meu termozinho ao quadrado aqui, indicando a minha equação de segundo grau. Então, vamos lá. 6x mais 4x mais 8, menos 3x ao quadrado, igual a 0. Arrumei na forma reduzida e me deparei com uma observaçãozinha da aula de ontem. Quando meu A é negativo, o que a gente deve fazer? Multiplicar a equação por menos 1 para, mais uma vez eu repito, facilitar a resolução, ok? Então, ao multiplicar por menos 1, eu troco todos os sinais da equação. Então, eu fico com A igual a 3, B igual a menos 10 e C igual a menos 8. Confere? Ou seja, estou caminhando para a Bhaskara. Correto, turma? Então, vamos lá. Continuando. Agora eu vou para a Bhaskara. Voltando lá, ó, quem é meu B? Menos 10. Portanto, delta igual a B ao quadrado, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, certo? Ó. Opa, pulei demais. Pulei demais aqui, deixa eu tentar voltar ao anterior, deixa eu voltar ao slide anterior. Voltei demais. Vamos lá, meu A é 3, meu B é menos 10, meu C é menos 8, correto? Vamos lá. B, menos 4 vezes A, ó, meu A é 3 e meu C, menos 8. Menos 10 ao quadrado, 100. Mais 4 vezes 3, 12. 12 vezes 8, 96. E menos com menos dá mais. Portanto, encontrei para delta 196. Lembram-se quem é o delta? É o discriminante, não é isso? E lembra também de um detalhe, que quando ele é negativo, o que acontece? Quando ele é negativo, isso significa que a minha equação não possui raízes reais. Correto? Por quê? Porque ele é, olha ele aqui, ó. Ele é o radicando, ou seja, é o termo que fica dentro do radical. Então, quando ele é negativo, eu não vou ter, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, correto? Então, vamos lá, menos B, mais ou menos raiz quadrada de 196 sobre 2 vezes A. Menos com menos dá mais, 10 mais ou menos 14 sobre 6.
x1, 10 mais 14, 24, sobre 6, 4, certo? x2 vai ser 10 menos 14, que é igual a menos 4 sextos. Menos 4 sextos, que simplificado, menos 2 terços. Portanto, raízes menos 2 terços e 4. Deixa eu só dar um esclarecimento. Eu falei que não existe, acabei de dizer a seguinte frase, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, tá? Porque se eu dissesse para você agora assim, não existe raiz quadrada de número negativo, eu estaria mentindo, tá? Existe sim, um pouquinho mais além, num estágio um pouquinho mais além, tá? Quando você for fazer, né, uma específica de tecnológica, você vai trabalhar no conjunto dos números complexos. E lá existe raiz quadrada de número negativo, tá bom? Mas, né, são cenas do próximo capítulo. Aliás, que eu espero que muitos de vocês aprendam esse conjunto e cheguem lá na nossa área tecnológica. Correto? Prosseguindo. Exercício número 4, desse mesmo livro. Dessa mesma página, perdão. Veja bem, o que eu falei para vocês há umas 2 aulas atrás, quando eu dei um exercíciozinho que era sobre a área de um retângulo, parece que de um campo, né, que tinha forma retangular. Eu falei para vocês que eu gosto sempre, que é bom, eu sinto necessidade de, embora, né, a gente não seja matemática 2, geometria, mas é sempre bom a gente mesclar um pouquinho da geometria e trazer aqui para o nosso exercício. Então, eu selecionei o exercício 4 para ser feito agora, porque olha o que ele pede. O exercício pede assim. Peraí, que agora eu vou precisar dos meus olhos, tá? Só para ler o nosso livro. A superfície roxa da figura corresponde a 112 centímetros quadrados. O que é superfície? Superfície é a área, tá? Determine o valor de x. Então, olha só, superfície roxa. Qual é essa superfície roxa aí? Repara para a figura. Nós temos um quadrado, certo? De lado x mais 4, todo mundo verificando no nosso livrinho. E dentro dele nós temos um triângulozinho amarelo de base x e altura x. E tudo aquilo que sobra fora do triângulo amarelo, ou seja, a parte do quadrado que não pertence ao triângulo amarelo, está pintado de roxo, né? E o exercício me afirma para a gente que é 112 essa área roxa. Então vamos lá. Você concorda se eu disser que essa área roxa é a área do quadrado toda, menos a área do triângulo? Correto? A área do quadrado toda. Se um lado do quadrado é x mais 4, quem é a área de quadrado? X mais 4 ao quadrado. Menos a área do triângulo. Quem é a área do triângulo? Base x vezes altura x. Está aí na nossa figurinha, sobre 2, certo? Então, repetindo, área do quadrado, lado ao quadrado. Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Isso aqui, essa diferença, é a superfície roxa, que o exercício me garante que é 112. Então, vamos lá, um produto notável aqui. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que está aqui, ó. Menos x ao quadrado sobre 2, menos 112, igual a zero. Já passei o 112 para cá, para quê? Para arrumar a minha equaçãozinha na forma reduzida. Eliminando os denominadores, MMC2, 2x ao quadrado, mais 16x, mais 32, menos x ao quadrado, menos 224, igual a zero. Correto? Vamos arrumar agora, ó, tem termo semelhante aqui para agrupar, né? Então, continuando. X ao quadrado mais 16x menos 192 igual a zero. Então, eu tenho meu A igual a 1, meu B igual a 16, meu C igual a menos 192. Delta igual a B2. Gente, perdão aqui, tá? Deixa eu voltar lá só para ver uma coisinha. Mais 16. Perdão, aqui é mais 16, portanto, aqui é 16, tá? Não é menos 16, não. Então, por favor, coloquem o sinalzinho de mais. 16 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, tá? Delta igual a 16 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. 16 ao quadrado, 256, mais 768, que é 4 vezes 192. 1024, que é o quê? É uma raiz exata, correto? É uma raiz exata. Então, mediante essa raiz ser exata, vamos a ela. X igual a menos B, meu B é 16, como eu disse, tá? Pedi que vocês coloquem aqui o sinalzinho de mais, ou apenas apaguem esse sinalzinho de menos. Não existe, não é menos 16. B é 16. Então, menos B, aqui sim fica menos 16, mais ou menos a raiz quadrada de 1024 sobre 2 vezes A.
Menos 16, mais ou menos 32. Fátima, como é que eu vou lembrar? Eu não vou saber que raiz quadrada de 1024 é 32. Fatora, decompõe em fatores primos, arruma e vê quem sai, ok? 2 sobre 2. Menos 16 mais ou menos 32. Então, vamos lá. Menos 16 mais 32, 16 sobre 2, 8. Menos 16 menos 32, menos 48. Sobre 2, menos 24. É lógico que, como resposta, eu só selecionei quem? 8. E como exercício, vocês podem ver que ele fala que a área é 112 centímetros quadrados, está aí no nosso livro. Então, esse valor de x é em centímetros. Eu apenas pego 8 centímetros, porque eu não vou dizer que uma medida x vale menos 24 centímetros. Esse resultado menos 24, neste caso, não convém. Correto, turma? Tá ok? Combinado? Ficou claro para todo mundo? Daqui a pouquinho a gente retorna para a nossa segunda aula de hoje, quarta-feira, tá? Um beijo para vocês e até já!